Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa reunião da manhã de hoje, sábado. A gente coloca sempre a importância do estudo, porque espírito sem estudo, né? O estudo é quase que a nossa lida diária, né? Buscar sempre o conhecimento para a gente avançar. Precisamos evoluir e para isso precisamos estudar, né? Então a casa convida sempre para a reunião de estudos. Então os cursos do Centro Espírita Humildade e Caridade, essa casa é de 111 anos, é de menor ainda. Então, nas terças-feiras, às 19 horas, temos o ERD, né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo de O Livro dos Espíritos. Quinta-feira, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. No sábado, de 10h30, a partir de 10h30, novamente o ERD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, presencial e aberto. Vamos ter aqui, no dia 15/6, um cine-debate, né? Com o título Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Então, na nossa casa, no dia 15/6, 15 de junho. Né? Estão todos convidados. A nossa convidada de hoje, a nossa amiga já frequentadora assídua da humildade, nossa irmã Neuza Nogueira, é sempre bem-vinda, né? E o tema de hoje é o despertar do espírito. É nós mesmos, né? Somos nós mesmos. O despertar do espírito. Nós vamos à nossa página preparatória, depois nós vamos à nossa prece, depois nós vamos passar para a nossa amiga Neuza. Então, do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 123, Viver em Paz. Viver em paz. Paulo aos Coríntios, 13:11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem, gratuitamente hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns se acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema.
Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Graças a Deus. Jesus, mestre, amigo, irmão, estamos mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome do bem para o estudo dessa manhã tão radiosa de sol. Que os amigos espirituais, companheiros, irmãos do bem, permaneçam ao nosso lado, nos orientando para a caminhada evolutiva. Agradecemos a espiritualidade amiga que permanece ao nosso lado. A nossa prece da manhã de hoje, a nossa rua ativa, possa envolver a todos os nossos irmãos, companheiros do corpo físico, outros irmãos que deixaram e retornaram à vida maior, aos nossos irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais, outros companheiros que estão em seus lares, companheiros que estão desabrigados nas últimas chuvas, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que a nossa prece possa alcançar a todos e que tenham coragem, boa vontade, empenho para refazer seus lares, as suas atividades. A espiritualidade amiga permanece sempre nos ajudando. Pedimos aos amigos espirituais a orientação e o auxílio para a nossa irmã Deusa Nogueira, que trará o estudo na manhã de hoje. Em nome de todo bem, em nome de Jesus e do nosso Pai, Criador de todas as coisas, estamos assim iniciando a nossa reunião da manhã. Que assim seja. Então vamos convidar a nossa irmã Deusa para assumir a tarefa. Até que horas é? Toda vez que ganha um presente, me perdoe. Meus queridos amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Aliás, eu tenho trocado isso, né? Pedir a Jesus que nos abençoe é redundante, né? Porque, na verdade, as bênçãos de Jesus fazem parte do fluxo da vida. O negócio é a gente se abrir para receber as bênçãos de Jesus. Então, que a gente possa, nesse momento, estar abertos, né? Para receber as bênçãos de Jesus, que fluem no universo e fluem nessa casa de 110 anos, né? A gente sempre se emociona muito, porque são 110 anos de confiança da espiritualidade. E essa confiança, ela vai sendo honrada pela nossa predisposição e aproveitarmos o que a Casa Espírita nos oferece, né? Na verdade, e aí eu vou colocar para vocês, eu tinha anotado alguma coisa errada, viu, Jânio? Eu anotei assim, ó. Viu, Antônio? Eu anotei assim. Saúde mental à luz do Espiritismo. Eu anotei isso. Baseado em obras de Joana de Ângeles. Aí quando eu cheguei e li ali, pensamento e vida despertar do Espírito. Aí eu tenho, e aí vamos fazer não sei se é plebiscito, não sei como é que faz, não. Vamos fazer uma votação. Eu tenho sobre o pensamento aqui, Leon Denis. E eu tenho esse aqui, que eu tinha preparado. O que faz? Mistura os dois? Porque vamos pensar lá.
Quando a gente pega a obra Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, ele vem trabalhando a nossa questão do pensamento contínuo, que muitas vezes nós não avaliamos e não abraçamos, né? Então, ser capaz de pensar com continuidade é uma aquisição do espírito ao longo de milhões de anos, não é milênios não, milhões de anos. A gente ser capaz de pensar continuamente. Pensar continuamente é o quê? Princípio, meio e fim. Então, hoje pela manhã, né, eu penso assim, vou acordar, vou levantar, após levantar, né, vou fazer uma leitura, fazer a prece, vou fazer a higiene, logo após o café da manhã, logo após, né, acabar lá de embalar os bolos do café com fé para Tereza, né, logo após vou me aprontar, daqui a pouco Cecília vai estar lá e a gente vai vir para Humildade e Caridade. Isso é uma sequência de pensamentos que muitas vezes a gente não valoriza tanto. A gente só vai valorizar se a gente estiver pertinho da gente, aquele parente, ou aquele filho, aquele amigo que perdeu essa continuidade de pensamento. Isso faz com que a criatura não saiba quem ela é mais, com que ela comece a desconhecer quem convive com ela, né? Ela perde a referência. Então, a nossa referência, enquanto espíritos encarnados, ela tem a ver com o pensamento contínuo, que faz com que a gente se aproprie de todas as experiências que a vida está dando a todos nós. Eu aqui na casa, e aí ainda há pouco veio a brincadeira, né? Deus está sempre aqui, é de casa, me sinto bem de casa, né? Porque foi Jane nos trazendo, mas eu vim aqui na casa no momento em que estava diferenciado, né? Eu já não venho há um determinado tempo. Quando Cecília vinha me trazendo, eu falei assim, quanta coisa, né? Porque chegou um momento em que Jane me pegava na estação Juscelino Kubitschek, né? Chegava lá na estação, e aí a gente vinha andando. E não era assim, tanto comércio, tantas casas, tanta coisa que está acontecendo no entorno, né? A escola linda, né? Muita coisa acontecendo nesse nosso entorno. E aí, por que a gente tem essa referência? Do antes, durante e depois. Tem pessoas até que brincam comigo e falam assim, você lembra de coisa que a gente mesmo já esqueceu. Mas a questão da memória, ela tem a ver com essa continuidade. E tem a ver com o quê, gente? Com a nossa responsabilidade enquanto espíritos. A partir do momento em que eu adquiro esse pensamento, essa continuidade, eu passo a ser responsável. Porque o animal não tem. Aí eu sei que os fãs de pets, né? Eu também gosto. Mas o meu cachorrinho me lembra. Meu cachorro me lembra. Ele lembra, a memória que ele guarda é a conservação. Então ele vai lembrar de quem deu o carinho, né? Que a necessidade de acolhimento é alguma coisa que não é humano, é do animal. O animal vem, e eu posso até falar do vegetal também, né? A gente já vem reagindo às sensações, então ele sabe, né? Ele percebe que aquela pessoa que chegou fez um afago e que aquele outro ou gritou ou maltratou, né? Então, essa experiência que está ligada à conservação ele guarda, mas não tem a visão moral. O nosso pensamento vai dando a visão moral, por isso ele tem responsabilidade e tem escolhas. Está aqui Leon Denis falando, né, que o pensamento é criador. E aí, quando nós vínhamos conversando assim sobre vários assuntos, e a gente pensava, né, trabalhava isso. Quando é que eu dou o clique? Quando é que eu desperto? No momento em que eu começo a ter esse pensamento que vai dar a consciência de mim mesmo, o animal não tem. Aqueles companheiros com algumas situações, algumas patologias de necessidades especiais não tem. A pessoa se refere a ela mesma como se fosse outra pessoa, né? Diz assim, ó, Deus a quer água, Deus a quer sentar. A pessoa não tem consciência. A consciência do eu,
é uma aquisição muito boa, gente. E falar do eu dói, né? Do eu, né? Do eu. É uma aquisição. E por que eu venho falando isso? Para a gente agradecer a Deus. Paulo de Tarso, ele falava assim, né? Ainda não sou o que deveria ser, mas graças a Deus já sou o que sou. E a gente, enquanto espíritas, no estudo e tudo, a gente fica muito triste de não ser igual a Bezerra ainda, né? De não ser igual o Chico Xavier, né? De não ser... Mas graças a Deus já somos quem somos, já somos o que somos. Já conseguimos ter um pensamento, já conseguimos ter a consciência de nós mesmos. E isso nos dá o quê? A liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha vai fazer com que eu me responsabilize pelos meus atos. Ainda há pouco, visitando, eu não sei como é que vocês chamam o recanto, mas a gente chamou de horto, né? Aquele recanto todo. Aí a gente falava assim, tem uma escala, né? Tem uma escala de cuidados, né? Eu tinha visto pelo Instagram, já mostrando um pouquinho. Tem uma escala de cuidados. Então vamos lá. Ser escalado é o quê? Assumir responsabilidade. Que eu posso cumprir a escala ou não. É uma responsabilidade que a gente assume diante da vida, né? E isso vai trazer o que para a gente? Consequências. Consequências. Dependendo do meu nível de escolhas, eu poderei, mesmo num planeta de provas e expiações, que a gente espírita adora terceirizar, né? Eu não sou feliz porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Uma borboleta que do outro lado do mundo surge aqui. Olha só, gente. Aí a gente fala que a culpa é da Terra, mas tira a gente para ver como é que o planeta fica. É só tirar a gente, né? Teve um momento aí da Covid em que a gente ficou presinho dentro de casa. Vocês viram que beleza? As gaivotas, né? Aí ficou todo mundo livre, né? Todo mundo livre, uma beleza, né? Aí se tirava fotos, tudo isso. Por quê, né? Na verdade, a nossa intervenção é que cria, né? Sofrimentos, destruições, agora mesmo nesse momento, né, gente? Agora mesmo nesse momento. A gente está rezando muito, e sinceramente muito, pelo companheiro lá. Porque cortou uma série de medidas socioambientais. E aí veio a catástrofe. Ninguém sabe, porque eu não sei como é que a cabeça dessa pessoa fica. Permitiu desmatamento, permitiu isso, aquilo outro. Porque a gente acha, e aí vamos pensar, é despertar do espírito. No estágio de evolução em que a gente está, a gente acha que com a gente não vai acontecer. É por isso que a menininha engravida, né? Todo mundo sabe que de um relacionamento sexual no período fértil vai surgir a gravidez. Mas aí a pessoa fala assim, mas comigo não vai ser assim, não. A gente se julga exceção, gente. É por isso, e aí eu me sinto, como o companheiro falou, né, que eu sou de casa, eu me sinto à vontade de falar determinadas questões. Certa feita, tinha 17 anos, viu, queridinha jovem? A tia Deus já teve 17 anos, tá? Agora está com 71, tá ao contrário, mas já tive 17. Eu, entrando para a salinha de passes, lá do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, meu irmão Walter já testando a gente, ele falou, eu ouvi um espírito falar para mim assim, e eu guardei até hoje. Deusa não falou Deusa não. Minha filha, tenha muito cuidado toda vez que você quiser funcionar em regime de exceção. E a gente às vezes acha que é exceção. A nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Mas a gente não é individualidade, a gente é individualidade sim. Mas se eu exijo da vida algo diferente do outro, é porque eu me julgo melhor que o outro. Quando eu falo, por que comigo? Eu estou me julgando melhor. E, na verdade, a gente é criado simples e ignorantes e a gente tem uma destinação que é o progresso e a felicidade. Então, não tem isso, né? E a gente, na casa espírita, a gente está treinando isso, né? O que é o poder? O que é o poder, né? Quem pode mais, quem pode menos, né? Eu vi... quer dizer, consegui ver, né, assim no Instagram, a comemoração aí dos 110 anos, né?
Aliás, é uma camiseta que a gente ficou de olho grande, porque a Tereza gosta de camiseta bonita, são belíssimos, né? E a gente viu o quê? Todo mundo trabalhando, todo mundo conversando. E na cara de Tereza Dávila, que é esse braço, né, do céu de Na Tijuca, é desse jeito, né, Cecília? É desse jeito. Chegou, trabalhou, né? Teve um dia que a gente estava lá na questão de uma sopinha, né, que estava se fazendo após a reunião, lá para o lanche, e aí a gente ouviu um espírito falar assim, né, uma freirinha falar assim, você tem coragem de servir a sopa numa panela como essa? A panela estava limpa, né? Mas não estava brilhando. Aí eu peguei, né? Aí no dia seguinte, teve lá o mutirão, né? Que aí tem as festas, cada espírito é isso, panela, panelinha, panelão, né? Aí o pessoal foi, ó, e pegou, e areou as panelas, colocou num plástico para conservar. É isso, gente. A nossa honra é a honra de servir. E isso está no despertar do espírito. Só que, às vezes, na nossa caminhada evolutiva, a gente atropela. Tem uma coisa chamada paixões, que Kardec trabalha no Livro dos Espíritos, na parte terceira da perfeição moral, e ele fala, o que é a paixão? É o excesso, é aquilo que você acrescenta a uma necessidade natural. Então, eu tenho necessidade de comer, todos nós temos, mas a paixão me leva à gula. Eu tenho a necessidade da conservação, mas a paixão me leva ao culto do corpo, né? Achar que aquilo é o máximo. E assim a gente vai. E a paixão gera uma coisa chamada estresse. O que é o estresse? Então agora a gente começa. Muito bom. Tomara que eu acerte, é isso? É pra cá, né? Tá certinho, né? Então o estresse, é que eu não sou boa nisso não. O que é o estresse, né? Como a quantidade de estresse requerida para produzir essa motivação positiva. Qual é a motivação? Para ser a mais? Obrigado. O que é estresse? Essa tensão normal, né? É saudável para a condição física e mental, que prepara a pessoa para lidar com uma situação de crise quando é solicitada para produzir ou criar. Então, chegou alguém aqui para me abraçar. Aí eu tenho um estresse que eu não sei como é que vai ser o abraço, né? Qual vai ser minha razão ao abraço? Até para coisa boa, estresse. A festa dos 110 anos da casa. Né? A gente fica pensando, né? Como é que eu posso receber? Quais as pessoas que vêm? Porque nem todo mundo que marca vem e muita gente que não marca aparece, né? Aí a gente na casa espírita fica, o que eu vou fazer? O que eu faço demais? Vai de menos? E o espaço físico, como é que é? E o espaço emocional? Quem é que vai fazer o quê? Então, isso é saudável. Porque isso me leva a criar um estado de prontidão para dar uma resposta. Esse é a parte saudável. Mas, aí vem o resto. Mas a gente, né, muitas vezes, para produzir a motivação positiva, né, vai variar. E eu tenho que ter o quê? Um limite. Um limite. Ele tem que ter controle. Eu estava ali. Aí, vou receber um abraço. Vou comprar um abraço. Chega um momento em que eu sou abraçada, eu vou ter que abrir, criar um espaço para receber a vibração do abraço. Quando eu recebo a vibração do abraço, eu relaxo. Teve a festa, né? Aí a gente fica naquela movimentação que é importante, porque se não tiver isso, a gente não faz. Vamos lá, né? No dia, a gente ajeita, né? Aí a pessoa chega, fulana, aí você faz um café, fulana, você que é rápida, bate um bolinho, né? Fulano, e a gente vai levando a vida assim. Quando eu tenho uma emergência, e o que é emergência e urgência? São os períodos da minha reencarnação em que eu tenho que tomar decisões, em que eu tenho que exercer o livre-arbítrio, em que eu vou assumir a responsabilidade, escolhas minhas. E isso é indispensável para quê? Para o meu crescimento, para a minha evolução. Então é por isso que a vida apresenta isso. Agora, quando se torna incontrolável, que aí acabou, né? Acabou, ao invés de eu fluir a felicidade, eu começo a não dormir. Isso não deu certo. E como é que eu faço? Esse tipo de situação
foge do meu controle. E isso não é saudável, tá, gente? E aí vem alguns sintomas, né? Aí a pessoa tem dor de cabeça, tem insônia, né? Os dentes rangendo, fadiga, falta de ar, essas situações todas que a gente não conhece, porque é só o pessoal lá de fora que tem, né? Dentro da casa espírita, só o pessoal lá do Tereza, o pessoal do Leão Denis. Aqui ninguém tem. A humildade e caridade, ninguém se estressa, né? Essas questões orgânicas, né? Aí a gente vai ao médico querendo que ele dê um remedinho, quase sempre aquele terminado em trio, né? Aí o médico não dá. Não, olha, faz o seguinte, faz uma atividade física, vai andar, né? Vai ser voluntário. Quantas pessoas que chegam voluntariado por indicação médica, que é o quê? A mudança de atividade. Embora, no voluntariado, você vai ter momentos de estresse. Você vai ter momentos em que você é solicitado, né? Mas aí é um outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a gente resume, né, em quê? Irritabilidade e ansiedade. Irritabilidade. E a irritabilidade vai me levar a quê? A não enxergar o outro como irmão. Porque, na verdade, na irritabilidade, eu estou centrada em mim mesma, né? Sou eu. E eu quero que o mundo todo funcione à minha volta, né? Puxa, cheguei no banco para sacar o dinheiro. Agora a gente nem vai, né? Porque agora é tudo assim, né? Até no trem se faz pix, né? Até no trem se faz pix, não tem nada. Eu já falei que daqui a pouco, quem estiver na rua, né? Vai pedir um pix, né? Não sei como é que vai ser isso, né? Porque a gente não anda, a gente está esquecendo até a cor do dinheiro, né, gente? Aí você vai lá. Aí você entra numa fila porque tem que ter alguma coisa no bolso. Tem gente que diz que tem que ter um dinheirinho na bolsa para ser roubado. E aí, eu vou falar sobre o pensamento de Leão Denis. Gente, a gente programa as situações da nossa vida, tá? Amanhã, a gente vai fazer um trabalho lá no Rita de Cássia. E uma vez eu ouvi uma senhora falar, no início da reunião, na abertura, pedindo remédios, que o trabalho assistencial deles é na Rocinha. E ela virou e falou assim, quem guarda remédio em casa, a não ser os de uso contínuo, né? Mas quem guarda remédio em casa está programando doença. Nunca mais eu guardei. Olha, vou comprar esse do fígado, né? Vou comprar esse do fígado para se eu comer alguma coisa ruim, né? Vou guardar esse remedinho disso aqui. E tem gente, meus amigos, que tem uma verdadeira farmácia em casa. A criatura não tem hipertensão, mas vai que... Olha, uma pessoa pegou lá um determinado remédio, medicamento, eu não vou falar o nome, que é para quem tem infarto. E ela reparou, eu falei isso numa casa, e ela reparou que ela tinha 5 vidros. Para quê? Aí eu falei, se ela só infarto, vai dar uma vez só, você não vai poder botar nada dentro, não. Ah, você tem histórico disso? Não. É que pode acontecer, e aí o tempo de pegar na farmácia não vai dar tempo, então já coloca o sublingual. E aí tinha uns até vencendo. Mas você sabia que nesse momento tem pessoas no hospital público que está passando pela dificuldade porque o remédio não existe? Percebemos? E a gente programa. A gente começa a programar as questões. E aí Leão Denis fala, está aqui, o pensamento é criador. Então eu vivo aquilo que eu penso, né? E aí a irritabilidade, esse comportamento que eu me julgo único, e aí na hora que eu estou na fila do banco, e o caixa sai do ar, você está vendo? Logo hoje, que eu estou aqui, saiu do ar. Quero ir à praia amanhã, né? Aí, vou dizer que chova. Não tá com cara, não, mas se chova. Logo no dia que eu ia à praia, choveu. Gente, eu estou dizendo, eu sou tão importante que eu mexo com o clima, né? Que eu mexo com a informática toda. Isso, gente, a gente tem que rir da gente mesmo, porque é uma infantilidade. Mas a gente tem isso, né? Logo hoje que eu fiz isso assim, chegou fulano para me atrapalhar. Na hora que eu estava estudando, né, a mensagem chegou. Não atende a mensagem. Eu começo a ficar como o centro da vida. Isso dá irritação. Porque quando eu me julgo igual, que é o que Jesus ensinou no Pai Nosso, né?
Se ele é meu pai, eu sou igual a todo mundo. Quando eu me julgo igual, naturalmente eu vou sentir uma tolerância maior. Eu não vou exigir que as pessoas se subordinem aos meus caprichos, né? E a outra coisa é a ansiedade. Ah, meu Deus do céu, como é que vai ser o final do ano? Eu tenho o controle se eu vou estar encarnado no final do ano? Então vive hoje, não é isso? Como é que vai ser? Não, eu estou guardando isso pelo final do ano. E aí, gente? É essa ansiedade que faz com que eu fuja do momento presente. E, na verdade, é o momento presente que é importante. Eu li numa das plaquinhas daqui da casa sobre isso, né? Hoje é um presente de Deus, cada dia é um presente de Deus. E, às vezes, nessa questão do futuro, hoje é sábado. Muitas vezes eu vivo o sábado preocupada com o domingo, né? E no domingo, como é que vai ser, né? E amanhã? Vamos fazer bem hoje, vamos aproveitar bem o dia de hoje, né? Aí eu tô ali olhando o bebezinho, criança, é muito interessante, gente. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele se importa com aquele momento, com o que vai dar, né? Com o que está acontecendo ali. Ele está importando o quê? Com o brinquedo, né? Que dá um estímulo sonoro, que é importantíssimo. Ele não sabe, né? Assim, racionalmente, que é importantíssimo para o desenvolvimento dele. Mas, naturalmente, ele vai aproveitando, né, esse momento, né? A criança, ela não se estressa por valor material. Tem um momento, eu posso falar, eu sei que está sendo transmitido, mas eu posso falar claramente porque a loja, mas materialmente não existe mais, só está virtualmente. Havia a Mesbla, né? A Mesbla Passeio. E aí, naquele momento, e tinha um cartãozinho, né? Na Mesbla, né? E aí, naquele momento, eu e o marido, né, fomos, porque começou a questão dos games. E aí fomos comprar lá, né, aquele videogame, que era, hoje, se for olhar, é peça de museu, né, para o Gustavo, né? E tinha na criança, no jardim, na turma deles, né, era o método natural. Então, a criança apresentava uma novidade, né, na hora da rodinha. E ele chegou lá, né? Levou, né? Claro que ele levou. Levou e tudo. Aí, na saída, eu fui buscá-lo. E ele, né? Vindo, né? Com a mochilinha dele, ou com as minhas bolsas. E ele falando assim, olha, aconteceu uma coisa fantástica na escola. E eu, o que foi? Não, só vou falar quando chegar em casa. Você vai ver. E ele foi repetindo aquilo, era um caminho grande, ele falou, olha, aí ele fala, mas foi muito bom, ele fala, foi muito bom. E foi, ele não falava, né? Ele tinha 5 anos. Aí chegou em casa, aí Heber já tinha chegado, pai tinha chegado. Ele falou assim, pai, olha, mas foi fantástico na escola. Aí a gente achava que é porque ele mostrou o joguinho, né? Alguma coisa. Ele falou, olha, eu fiz uma troca, olha a expressão dele, emocionante. Aí, né? O que é, né? Aí ele abriu a mochilinha. No que ele abriu a mochilinha, sabe o que ele tirou? Olha só, foi uma bola de meia. Olha só, ela pica, repica aqui, ó. E ele foi jogando aquilo na casa e a bolinha de meia, né? Olha, isso é fantástico, troquei pelo game. Olha, gente, não havia nem caído a primeira prestação, né? Não havia, né? Foi no cartão, né? E ele falou, que fantástico, sensacional, pai, olha só que invenção. E ele jogava aquilo ali, ele foi na sala, ele foi no quarto, aí foi na cozinha, e ele ia jogando aquilo, né? Aí o Abel olhou para mim e falou assim, vamos ter calma, né? Vamos ter calma. Aí eu falei assim, é claro que você sabe fazer, né? Aí o Heber fez, né? 2 bolinhas de meia, né? Aí para ele levar uma para o colega e outra brincar. Porque observa só, até aquele momento, mesmo tendo brinquedo em casa, assim, né? Ele não conhecia aquilo. Então, na verdade, valeu mais a diversão, o prazer, não é o valor do dinheiro das questões. Percebemos? E aí resolveu, é claro que a mãe, né? Quando chegou em casa do garoto, naturalmente trouxe e trocou e ficou bem. E aí Jesus, quando fala para nós, deixai vir a mim os pequeninos, porque desde o reino dos céus, porque para a criança não é esse valor que a gente, quando cresce, deturpa tanto. Para a criança vale a alegria do momento, a alegria do brinquedo. E a gente poderia aprender com elas, né? O momento, vamos viver o momento que a gente está. Ah, mas é ser imediatista, não.
Mas o que tem de bom neste momento? Aqui. A gente está juntos, né? A gente está num lugar confortável, a gente está num lugar que a espiritualidade preparou para nos receber. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Alguém prepara para a gente receber, e eu sempre falo, casa espírita não é para sair bem, não. Ninguém veio aqui para sair bem. Veio para sair ótimo, excelente. Então, você ter um preparo desse é curtir, mas às vezes eu fico preocupada. E como é que vai ser o almoço no domingo? Né? Como é que vai ser a minha visita fulano? E aí eu perco, eu não tenho controle pelo momento que vem depois. Né? Amanhã, hoje, tantas outras coisas podem acontecer com a gente. Né? Então, a questão da ansiedade vem por aí. Bem, e aí, vamos lá. Como eu vou gerenciar isso, né? E aí a gente começa com os fundamentos doutrinários, né? Qual o meio prático que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? É o autoconhecimento. A gente precisa saber o que é que me tira do prumo. Precisa saber. Aí na hora que eu sou contrariada, então, por que eu fico assim, né? Sou contrariada. Olha só. E aí eu tenho que começar a me trabalhar, aos pouquinhos, gente. A gente lá no Tereza fala, né? Algumas pessoas falam, eu não vou dormir deusa e acordar Tereza d'Ávila. Não vou, né? Mas acontece que Tereza d'Ávila, para falar que a paciência tudo alcança, ela treinou na vida dela isso. E aí eu começo a olhar o que cada um conseguiu, né? Ela falava assim, ó, eu não decido nada antes da oração. Tem um episódio da vida dela que eu acho fantástico. Ela tinha a determinação espiritual de construir aqueles conventos pequenos, porque o pensamento dela é que ninguém serve a Jesus sem fazer a caridade. Imagina, século XVI, numa igreja que tem a riqueza até hoje em função de juntar, né? E ela já pensava nisso, e sendo mulher, e sendo culta. Então, toda a Inquisição, todo o grupo ali em cima. Mas ela vai conseguindo fazer a tarefa dela com calma. E aí havia uma cidade que ela achava que seria interessante, né, fundar ali um Carmelo, fundar um convento. E aí uma baronesa deu uma casa. A gente vai ter um castelo, né? A baronesa, né? Aí foi ela e mais duas irmãs, irmãzinhas, né, para fazer a faxina. E começaram a fazer a faxina, até de madrugada. Quando elas acabaram de fazer a faxina, o castelo caiu. Aí ela falou assim, Jesus, os demônios estão trabalhando, é sinal que o trabalho é seu, né? E aí as irmãs, imagina a frustração, gente. O que é isso? A gente limpou tudo e aconteceu, e agora o que a gente faz? Ela falou assim, eu não posso dar nenhuma resposta a vocês sem antes orar. E ela fazia falar com sua majestade. Ela chamava Deus, né? Como era católica, Jesus, como sua majestade. Eu vou orar. E ela se recolhe no meio daquela confusão toda, no que ficou em pé, e parou e orou, né? Quando ela acabou a oração, que ela saiu, um comerciante do lugar, abastado, falou assim, eu estou sabendo que vai ter aqui alguma coisa religiosa, né? E eu estou com dinheiro aí para doar, e ele doou o dinheiro. E o dinheiro todo veio, né? E aí ela construiu ali o convento. Olha só, gente. Se ela entra na irritabilidade, que as meninas devem ter ficado, né? Porque filha trabalha aberta. Fazer uma faxina, a gente gasta. Puxa, me desgastei à toa. Onde está Deus que não recompensa o meu esforço, né? A irritabilidade. Ou a ansiedade. E agora, o que vai ser depois? Mas ela orou. Então, isso é um ponto interessante. Olha, então, quando eu sou contrariada, eu fico irritada. Deixa eu começar a orar por mim mesmo. Não é pelo outro, porque eu não tenho controle pelo outro, gente. Uma das coisas, a gente conheceu, né? E alguns que conheceram o Altivo, né? O Altivo, ele colocava assim, vamos ter o hábito de orar por nós mesmos enquanto médiuns. Eu vou falar mais. Vamos ter o hábito de orar por nós mesmos enquanto trabalhadores. Porque aí eu tenho a função. A minha função é lá regar a horta, né? Eu sou um trabalhador. Jesus conta comigo nisso. Mas às vezes é muito cedo.
ou é muito tarde, ou me dá preguiça. Vamos orar por nós mesmos. Senhor, o Senhor me deu uma tarefa, né? Me ajuda para que eu possa dar conta da tarefa, para que eu possa vencer a mim mesmo. Olha só. E aí a gente vai orando pela gente. Não, Senhor, ajuda quem faz a escala para esquecer o meu nome, né? Para pular a minha letra. Observa só. Eu não tenho poder de mudar o outro, porque muitas vezes o outro ele é tão organizado, ele é tão fiel, que ele vai fazer direitinho, né? Mas eu posso pedir para eu ter força para trabalhar o meu sentimento. Isso eu posso ter, né? Para ter recurso para trabalhar. Vamos lá. Então, é esse autoconhecimento. E aí, eu tenho que me autoanalisar, né? A gente brincou aqui um pouquinho, né? Como é que eu acordei hoje? Acordei brava, romântico, cansado, feliz, nas nuvens, com preguiça, com energia, com raiva. Eu tenho que perceber, gente, porque o nosso dia, o nosso momento de consciência para o dia de hoje, o nosso despertar como espírito, é na hora que eu levanto. A hora que eu levanto vai definir como eu dormi e com quem eu encontrei. Porque tem encontros. E aí, vamos pegar a obra de André Luiz, né? Naquele momento, a mulher, era um casal, e a mulher foi uma reencarnação, assim, mais ou menos patrocinada pelas trevas. Digo mais ou menos por quê? Porque as trevas fazem igual a criança. Deus faz igual a criança, né? A pessoa pensa que manipula, mas no fundo não é não. Ela é o instrumento. Então a criatura reencarnou para quê? Para atrapalhar o outro que seria um trabalhador do bem. E ela reencarnou, né? Estava lá. Mas chegou um momento que, através do sono físico, os espíritos chamam para ela prestar conta. Como é que está vendo? O que você está vendo? Você está enfraquecendo? Aí ela fala assim, pois é, fulano é um ótimo marido, né? E ele inclusive, é dedicado a uma casa espírita, está dedicado à oração. Aí o espírito fala, nada de oração. Atrapalha ele, porque quem ora entra na mansidão. Fala isso. Então, a gente às vezes dorme, encontra com alguém, aí quando acorda, já acorda, fala, não vem não, que eu já não estou muito bem. Está começando o dia. Mas eu não estou muito bem, por quê? Porque alguém fala assim, olha só, faz malcriação, faz isso, faz aquilo, irrita fulano. Pode acontecer. Se eu analisar, eu falo assim, eu não tenho motivo. Eu dormi, não estou com fome, né? Dormi, tudo bem. Que é isso? Consegui levantar, que negócio é esse? Aí eu já vou começar a orar para estar bem. Já vou começar a me dar até uns pequenos mimos. A gente melhora assim, né? Eu gosto de quê, né? Gosto de um café da manhã com um biscoito doce, por exemplo, né? Então, vou sentar, tomar um cafezinho até na xícara, né? Bonitinho, e me ofereço coisas. Ou tomar um banho com calma, né? Com aquele sabonete. Eu vou me oferecer alguma coisa para quê? Para estar bem. O nosso acordar deve ser para estar bem, né? E aí a gente vê que as pessoas vivenciam as mesmas experiências de forma diferente, dependendo de quê? Do seu grau evolutivo, né? Da sua maturidade, da sua valorização da vida. E aí, a postura nossa, as escolhas, vai depender da nossa escala de valores. Cada um tem. Cada um acha que é mais importante. E aí, na convivência, é interessante. Tem gente que acha muito importante o quê? A aparência. Aí a pessoa, né? Luta para mostrar para o outro alguma coisa. Quase sempre vai dar um estresse, por quê? Eu estou lembrando da Claudinha. Cláudia Elisângela é uma companheira amadíssima, né, do nosso coração, lá do Leão Denis das Plebe. Ela, enfermeira da área obstétrica, né? E ela, aos 30 e poucos anos, veio a cegueira. E ela começou a se adaptar, né? É o braille maravilhosa, a memória dela é muito boa, é uma palestrante, uma trabalhadora de ponta. E aí ela uma vez falou
quando a gente falou dessa questão do estresse em termos das dívidas, porque dívida material dá estresse. Ela fala assim: eu compro o que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho para mostrar a quem eu não conheço aquilo que eu não sou. Fantástico, né? Não é isso, gente? Porque observa só, às vezes a criança faz isso com a gente. Ó, pode comprar com cartão. Só que a conta chega, né? As lojas, você, 3 vezes, né? Loja de calçado, de bolsa, 3 vezes. Aí você vê a parcelinha pequenininha, né? Mas você não lembra que aquilo pode comprometer aí os 3 meses, os 4 meses, né? Então, mas para quem tem o entendimento que aquilo é mais importante, a pessoa aposta tudo naquilo. Tudo naquilo. E fica mal, né? Fica estressado. E aí, como é que a gente vai curar? A fé na vida futura. E a vida futura, gente, não é só quando eu desencarnar, não. A minha vida futura começa daqui a pouco. A decisão que eu tenho agora vai interferir na minha vida daqui a pouquinho ali. É isso, né? Então, mesmo que eu desencarne, eu sei que vai ter consequências. Quando eu penso nas consequências, vale a pena ou não? Né? Num dia como o de hoje. É sábado, né? Vou ficar na cama até às 10 horas. Não vou lá no centro, não. Qual é a consequência de eu ficar na cama até às 10 horas? Posso ter dor de cabeça. Posso acordar de uma forma estranha. Não é por causa dos guias, não, porque guia não faz isso não, tá, gente? Mas é porque o meu organismo, ele tem um relógio biológico, né? Se eu tenho um relógio biológico de acordar às 6 horas da manhã, quando eu quebro isto de uma forma muito grande, né, vai dar desconforto. Aí eu vou passar um sábado todo arrastando. É a minha vida futura. É a consequência do que eu faço. E na desencarnação também, né? Nós tivemos, na semana passada, né, na quinta-feira, a desencarnação de uma irmã amadíssima nossa, né? A nossa Ciara Cordeiro, né? E aí ela desencarnou, né? De uma forma muito tranquila. 3 dias ela passou mal diante do médico, 3 dias de UTI e desencarnou. E foi, né? Mas observa só, ela no último dia que ela esteve no CELD, ela trabalhou na reunião mediúnica, que ela dirigia a reunião mediúnica. E ela chegou a falar para as pessoas assim: olha, gente, eu não sei se eu estou mais lá ou eu estou aqui. Ainda falou isso, né? Entendeu? Praticamente uma despedida. Como quem trabalha na reunião de sexta, que é a reunião mediúnica, assiste a reunião pública de sábado, no sábado ela estava lá para receber passes. E o médium que deu passes falou assim: interessante, eu sentia que era um desprendimento. Olha a consequência, gente. E aí foi tudo certinho, né? Olha só. Ela construiu isso mentalmente e materialmente. Aí vou, só um instantinho, fazer um parêntese, que aí sempre tem uma parte risível na coisa, né? A gente, muito amiga, é uma irmã, né? É alguém da nossa família espiritual, muito querida mesmo. Aí a gente chegou lá, né? Cedinho, na hora que o corpo chegou, e fomos ficando até o momento do sepultamento, né? A capela encheu mais 5 vezes. Foi muita gente. Muita gente, por quê? Porque ela plantou trabalho, né? Ela ia nas casas espíritas, ela fazia estudo, ela implantava estudo da Gênese, que é uma obra que a vida das pessoas não querem, já não está lembrado, né? Ela trazia aquele monte de pedras, sabe? Para mostrar as rochas, para explicar, né? Então isso ficou marcado nas pessoas, e as pessoas tinham gratidão. E aí aconteceu uma coisa interessante. Ali, segunda-feira passada, fomos no Olímpio de Barçanu, foi uma casa na Taquara, né? Aí o Gilberto Bordalo falou assim: ó, ela mesmo, hein? Não é materialização, não. Eu não entendi por quê. Por quê? Naquele dia, estava numa outra capela uma pessoa, né, lá que era do coral do Eurípides, uma pessoa antiga. E aí o coral todo do Eurípides estava lá, a casa toda, né, fazendo carinho. Aí chegou alguém e virou e falou assim: a deusa tá aqui. Aí o pessoal achou o quê? Que eu estava desencarnada numa daquelas capelas. Aí a maestrina do coral
virou você. Ah, meu Deus! Então a gente vai ter que dar um tempo para ir lá para cantar, porque a deusa gosta tanto do nosso coral, tudo isso, né? Aí você fala, não, a deusa passou por aqui. Aí virou uma brincadeira, virou um meme, né? Olha, não está, não. Mas observa, falando da Yara, né? O que ela plantou. Gente, e aí, essa fé na vida futura, ela vai se efetivar pelas minhas decisões ao despertar do espírito na vida presente. Pelo pensamento que eu tenho da vida presente. E aí a gente tem completo? Não temos ainda não. Por isso é que a gente estuda. É por isso. É por isso que a gente estuda. É por isso que a gente trabalha em reunião mediúnica. Reunião mediúnica, gente, eu sempre falo, né? A gente não desfaz da literatura espírita, não. Mas é uma aula viva. Ali você vê a consequência do que aconteceu e a gente vê assim, opa, é isso que eu estou querendo ou não é? E a gente vai, né, tendo escolhas melhores. Vamos lá? E vai depender do ponto de vista. Como é que eu olho, né? Então, no Conflitos Existenciais, a Joana fala assim, a crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Tá muito ruim, né? Mas eu sou filha de Deus. Isso, velho. Eu sou filha de Deus. Certa feita, um espírito nos passou uma imagem assim, do planeta Terra e a mão, né? Simbólica, né? Essa mão como se fosse a providência divina. Por mais que eu faça, por maior que seja o buraco que eu esteja, eu não escapo da mão de Deus. Quando eu sei disso, a dor vem, o conflito vem, a situação chega, mas eu sou filho de Deus. Deus me acolhe sempre, gente. Tem uma música, desculpe, né? Tem casa espírita que eu não gosto de falar em outra religião, né? Mas o meu marido fala assim, quando o espírito progride tanto, ele rompe a barreira da religião, né? Mas tem uma música cantada por determinado padre que ele fala, né? O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olha só. Aí uma porção de gente, a gente vai sofrer aflições. Aí Jesus, no mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem isso. Então, isso vai mudando o ponto de vista, né? A Luzia Matias fala lindamente no Autocura, né? A gente não tem sofrimento, a gente tem desafios. Desafio é bom, né? Se não fosse bom, essa indústria de game não venderia tanto, né? A gente vai passar de fase, né? E aí a gente, certa feita, conversando com os jovens lá sobre a questão de prova, expiação, né? Expiação é interessante a palavra. Ex é movimento para fora. Na verdade, o radical é o pi. Pi quer dizer pus. E pus só surge quando há uma infecção, né? Então, expiação é o movimento de colocar o pus para fora. Colocar aquilo que está incomodando, que está ruim para fora, né? E aí a gente falou da prova. A gente até brincou com os jovens. Ninguém faz uma prova, um concurso, para pioria, né? É só para melhoria, né? Então eu vou fazer um concurso para quê? Porque eu quero ganhar menos? Não. Eu posso até querer ganhar menos, mas para trabalhar menos, diminuir a carga horária, né? Ninguém passa por uma prova para piorar. Então, quando eu começo a pensar assim, essa dor que está me amarfanhando, né? Essa doença, essa incompreensão, isso tudo surge na minha vida para quê? Para eu ser melhor. Ah, mas o outro eu não tenho controle. Eu tenho que começar a focar em mim. É egoísmo? Não. É autoconhecimento. É saber que com o outro eu não posso mexer, mas comigo eu posso. Tá? É o ponto de vista aqui. E aí, ó, esse livro é bom, né? Conflitos Existenciais, que a gente não tem, mas é bom ler para explicar para os outros. Vamos lá. Aí ele coloca, assim, a fé no futuro, a Joana coloca, acalma as aflições momentâneas, sem o apoio do conformismo doentio. Olha só. Ah, mas aí eu vou ficar resignada, é o conformismo? Não. Eu vou saber, como diz Joana Dias, que Teresa D'Ávila, tudo passa. Só Deus não muda. Tudo passa. Né? Porém,
proporcionando a coragem para vencer os impositivos perturbadores da atualidade. Nós conhecemos, e eu sou de contar a história, porque a gente fica velho e conhece muita gente, né? Nós conhecemos um companheiro muito amigo, o Carlos Castro, porque ele falava assim, ele tinha muitos problemas, gente. Um dos filhos, hoje a gente sabe que é autismo, numa época que não havia laudo para isso, né? Então, você imagina tentar enquadrar essa criança, tentar entender esse adolescente, né? Bem difícil mesmo. E aí ele falava assim, a gente tem os problemas, né? Aí eu vejo que aquilo que eu não posso resolver hoje, eu deixo no cantinho e eu continuo a fazer outras coisas que vão me fortalecer para resolver. É só, gente. Isso é interessante. Então, a dor, né, ela não tem como objetivo paralisar a gente. Eu costumo dizer, né, aprendi, e aí eu passo isso, dor, dispositivo orientador de rumo. Né? Então, a dor vai entender o quê? Que o rumo não está muito bom, né? Então, deixa eu escolher o outro. Necessariamente, a minha outra escolha vai ser a correta, vai ser a melhor, não. Mas eu já sei que não é para fazer assim. O pessoal sabe o número, que a minha memória não é numérica, não. Thomas Edison, né? Estava lá na questão, ele não é só a lâmpada, não, tá, gente? Tem quase 2.000 inventos que a gente usa aí, né? E é dele. Então, ele estava lá com o assistente. E a questão dele era a lâmpada elétrica. E ele está tentando. E eu não sei quantas vezes, está tentando. Aí chegou um ponto que o assistente falou assim, mestre, era melhor o senhor parar, né? É melhor o senhor parar, porque olha só, está gastando material, tempo. Aí ele fala assim, não, vou tentar mais uma vez. Nessa mais uma vez ele conseguiu. E assim a gente, né? A gente vai tentando caminhos para sair, para resolver a situação, para solucionar. Não, mas não estou acertando. Tenta mais uma vez, não desista, porque Deus não desiste de nós, meus amigos. Não desista, né? E aí a gente vai vencendo o quê? Essa perturbação que é o estresse. Vamos lá. Aí algumas estratégias. Ó, visualização. Visualização, o que é isso aí? A gente tem aqui o Divaldo, mas necessariamente não vai ser isso, não. A gente se vê na situação melhor. Se imaginar na situação melhor. Dá um tempo, dá uma pausa. Se oferecer alguma coisa boa. Porque a nossa reencarnação foi planejada para dar certo. Só que muitas vezes o dar certo não é do jeito que a gente pensa, né? Eu falo uma coisa que o pessoal não gosta, não. Nem do Tereza, o pessoal não gosta, não. Porque a gente fala assim, né? A gente do Tereza, a gente tá até brincando, né? É o barraquinho do Tereza, porque a gente conseguiu a sede, mas aí tem toda a obra que é para fazer, né? O pessoal daqui sabe o que é isso, né? Aí chove aqui, tem ali, aquela situação toda, e não se tem dinheiro para a obra ainda, né? Aí a pessoa fala assim, não, vou jogar na loteria para ajudar. Eu falo assim, se der o azar de ganhar, vai sumir do centro. A pessoa vai dizer, dá azar de ganhar, né? A pessoa vai sumir, né? E aí daqui a pouco, né, a gente vai perder, além do dinheiro, a mão de obra, né? Então, fica ali trabalhando, né, gente? É essa a questão. Então, mas a gente se vê como superando aquela situação, né? O perdão está difícil, vamos nos ver perdoando, né? O dinheiro está difícil, vamos nos ver organizando as finanças. A saúde está difícil, vamos pensar que o nosso estado natural é de saúde, gente. É de saúde, é o fluxo. A doença é só uma distorçãozinha que vai passar aquilo. Né? Nós não somos doentes, podemos estar doentes, mas não somos. E aí, ó, outra questão, cooperação e colaboração. Sabe por quê? Quando a gente se coopera, a gente se sente igual, a gente se sente irmão. Estou lembrando da movimentação aqui para os 110 anos, não é isso? Aí, coopera daqui, coopera dali, fulano faz isso, fulano faz aquilo, né? Essa questão toda. Gente, é cooperação. A gente vai nos mostrar daqui a pouco, a gente vai mostrar, né? O álbum, né? Da história da casa. É cooperação. Se os antigos não tivessem guardado, hoje a gente não teria. E, na verdade, a gente só valoriza o que a gente conhece. Quem chegasse hoje
aqui na casa, né? Eu não cheguei hoje, não veria como é que houve o progresso material, né? Como é que a casa se organizou. Não era assim. E aí a gente valoriza o trabalho, né, dos pioneiros e a gente vai honrar para quê? Para manutenção. Isso é muito bonito, né, Antônia? Muito bonito, né? É Antônia, né? Não é? Aí, a alegria, viver com bom humor. Gente, isso é importante a beça. É muito importante mesmo, né? O que é bom humor? É o jogo do contente, não, né? Acordamos, vamos, aí é uma outra fase de Joana que não vai dar tempo. Ao invés de eu reclamar daquilo que eu não tenho, eu vou valorizar o que eu tenho. E aí tem um livro dela, Um Momento de Saúde, né? Em que ela fala, e esse livro, assim, eu de vez em quando vou e volto, né? Que é um livro terapêutico. E aí ela coloca assim, ó, o que não tens, não precisa, porque Deus é Pai. A primeira vez que eu li isso, eu falei assim, o quê? Discordo. E graças a Deus a doutrina permite a gente debater, né? Discordo. Aí o que eu fiz? Peguei uma folha de caderno universitário, agora o pessoal não escreve, não tem nem mais isso, né? E aí eu escrevi tudo que eu não tinha. Bom, criação, hein? De um lado e do outro. Muita coisa faltava, né? Aí quando eu acabei de escrever, eu ouvi assim, mas mesmo assim, você está vivendo com qualidade. E é mesmo. Eu estou sobrevivendo com aquilo. E aí, no livro Plenitude, ela fala do sofrimento pela incompletude. O que é isso? Ao invés de eu valorizar o que eu tenho, eu reclamo daquilo que eu não tenho. E se Deus é Pai e me deu a reencarnação, eu tenho no momento agora todos os recursos para ser melhor, para crescer, né? Então eu tenho que olhar, que recurso é esse? Ah, mas aí é o parente difícil, é esse mesmo que eu preciso. É aquele trabalho complicado, é isso mesmo que eu preciso. Porque a gente fala, né? Se a cabeça de alguns de nós ficasse solta, coitado de Jesus, né? Então, a gente tem trabalho. E aí, gente, encerrando, que a hora acabou mesmo, né? A gente vai trazer de Maria Dolores Palavras da Vida. Essa poesia, ela é assim, um ponto-chave, é chave mesmo, para a gente despertar. Porque ela diz assim, ó, levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, começa do próprio lar. Caso guardes na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa essa ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil, trabalho é apoio preciso. Nunca afaste seu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança, e entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. Que a gente consiga trabalhar o nosso pensamento, a nossa vontade, e como espíritos espíritas, estarmos despertos, né? Porque a construção do reino do amor está nas nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus, né? Eu agradeço muito pela oportunidade. Desculpe os 2 minutinhos que eu passei. Uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Muita paz. Não beber. Então, agradecemos a Deus que trouxe o estudo tão importante da manhã de hoje, a alegria para nós. E aquela questão da loteria, vou jogar para ajudar. Se ele pegar os 10 reais e comprar 2 pães para uma criança, para um idoso, ele está ganhando mais, muito mais. Né? É no pouco que a gente ajuda. Então, estamos agradecendo a Deus, nosso Pai,
pelo nosso encontro tão importante na manhã de hoje, pelo amparo dos amigos espirituais que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos mantendo com a coragem, a disposição e o bom ânimo para continuar a superação das dificuldades do caminho. Que essa ajuda permaneça sempre e que possamos receber sempre com boa vontade e colocar em prática toda a ajuda que chega desses irmãos, desses amigos. Agradecemos o auxílio, o amparo do Dr. Bezerro de Menezes e sua falange amiga em favor dos nossos irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais, aonde estiverem, que possam receber o auxílio e a proteção da espiritualidade amiga que nos auxilia sempre. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas. Estamos, em nome do bem, encerrando o nosso primeiro encontro da manhã de hoje. Paz hoje e amanhã e sempre para todos nós. Que assim seja. Vamos agora para a tarefa do passe. Quem estiver bem, quiser se retirar, fica à vontade.